Olá, meu nome é Louise e eu vou falar um pouco sobre violência sexual, né? Mas o que seria essa violência sexual? A violência sexual é um ato sexual ou uma tentativa do ato sexual sem o consentimento da vítima, né? Da pessoa. É uma coisa que é indesejada, a pessoa não está querendo aquilo, tá? E pode ser também caracterizado como violência sexual um comentário, um contato, uma interação de natureza sexual indesejada ou somente a tentativa. Esses atos são praticados por uma vítima contra outra, né? Uma pessoa contra outra, e aí pode ser homem, mulher, criança, tá? E aí, sempre quando não tem a vontade da vítima, né, é caracterizada a violência sexual, tá? E aí, quando a criança ela tem menos de 14 anos, né, não importa se a criança tem a vontade de praticar o ato sexual ou não, o parceiro, né, no caso, ou o abusador, ele tá praticando um crime, porque é lei, né? A lei parte do princípio que a prática de atos sexuais por crianças e jovens com menos de 14 anos é sempre prejudicial ao seu desenvolvimento, né? Psicológico, até também o desenvolvimento físico, certo? Então a lei caracteriza como crime, né, todo aquele abuso sexual realizado ou só ato sexual realizado com crianças menores de 14 anos. E aí, então, que atos podem ser, né, ditos como violência sexual? Porque muita gente tem dúvida o que é caracterizado essa violência sexual, tá? Hoje em dia, a lei abrange muito mais alguns atos como violência sexual. Antigamente só era a parte do abuso, né, o ato sexual em si. Hoje não. Toques íntimos indesejados, como beijar e apalpar, né? Comentários ou piadas de caráter sexual que causem à vítima um desconforto ou receio. Toques indesejados em órgãos sexuais. Ser forçado a tocar órgãos sexuais de outra pessoa. Ser penetrado, né, via oral, vaginal, anal, por pênis ou por outras partes do corpo humano, ou por objetos também, ou ser obrigado a fazer isto com outra pessoa. Ser obrigado a assistir ou a participar de filmes pornográficos, né, fotografias ou espetáculos de caráter pornográfico, certo? Até a questão do nudes, ela entra agora também nessa parte, né, de caracterização de violência sexual. E tem a questão de forçar também a criança ou adolescente ou mulher ou homem a se prostituir. O quão comum é a violência sexual, né? A gente sabe que a maioria dos casos, né, a gente não tem boletim de ocorrência físico, né? E por conta que a mulher ou a criança ou o homem possa se sentir acuado. E aí apenas 5% das vítimas totais, né, segundo um estudo que foi feito, um estudo latino-americano, viu que 5% das vítimas fazem boletim de ocorrência, ou seja, procuram a polícia. Mas por que isso acontece, né? Às vezes a pessoa tem falta de apoio, tem a ameaça do abusador, tem a vergonha, medo de represárias, tá? Sentimento de culpa, que é um maior que eu vejo hoje em dia, que é o sentimento de culpa. Principalmente as mulheres se sentem culpadas quando ocorre um ato, né? Por conta de roupa ou por conta de postura, né, feminina, que outras pessoas justificam o abuso, sendo que isso não é verdade, né? Aí tem também o receio que as pessoas não acreditem, temor de ser maltratada, né, socialmente, porque as pessoas geralmente caem em cima da pessoa abusada e não do abusador, tá? E aí elas podem ser marginalizadas. Quais são as consequências da violência sexual para a saúde, né? Alguns dados indicam que sobreviventes da violência sexual podem sofrer consequências comportamentais, sociais e de saúde mental. As meninas e mulheres são as mais afetadas por lesões e doenças resultantes da violência e coerção sexuais.
não só porque constituem a maioria das vítimas, mas também porque são vulneráveis ao desdobramento dessas agressões na saúde sexual e reprodutiva. E aí a gente tem alguns exemplos aqui de violência sexual para a saúde das mulheres, né? E aí a OMS vai destacar que, primeiro de todas elas, que é a gravidez não planejada, o aborto inseguro, disfunção sexual, infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV, fístula traumática, depressão, transtorno por estresse pós-traumático, ansiedade, dificuldade para dormir, sintomas somáticos, comportamento suicida, transtorno do pânico. Isso quando não ocorre, né, o óbito em si. Porque muitas vezes a violência sexual ela vai resultar em morte, cometida pelo agressor ou por problemas de saúde causados pela própria agressão, né? Que no caso a gente vai ter o suicídio e os abortos que são realizados de forma clandestina, né? Por conta da falta de apoio aí que geralmente essas meninas e mulheres elas passam, né? Então, quais são os melhores métodos para combater a violência sexual? Embora no passado as estratégias de combate à violência sexual tenham se concentrado no sistema de justiça criminal, existe atualmente um movimento geral rumo a uma abordagem de saúde pública que reconhece múltiplos fatores de risco, né? Hoje em dia a gente tem principalmente para a mulher, a Delegacia da Mulher, tem a Casa da Mulher Brasileira, que acolhe bem, né? Principalmente mulheres e crianças vítimas de abuso sexual ou também de violência doméstica. Então, esses agravantes interagem em níveis individual, relacional, comunitário e sexual. Nessas perspectivas, enfrentar a violência sexual requer a cooperação de vários setores, né, como saúde, educação, assistência social e justiça criminal. A saúde pública busca ampliar a atenção e a segurança a toda a população e enfatiza a prevenção, garantindo que as vítimas de violência tenham acesso a serviços de apoio adequados, né? Principalmente para tentar evitar, além da gravidez, né, e as doenças sexualmente transmissíveis, o governo tem uma série de ações, né? No caso, tem a pílula do dia seguinte, se a mulher, né, conseguir relatar a violência sexual logo após o abuso, né? E tem também o PEC, se eu não me engano, que é para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Não, é PEP, desculpa, não é PEC, PEP. E aí, a gente não pode ser cúmplice de violência sexual. Se a gente sabe, a gente tem que denunciar, né? Tem o número aí, o Disque Denúncia, que é o Disque 100, para denunciar abusadores, né? Tanto de mulheres quanto de crianças. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Abuso e exploração sexuais são crimes e a gente não pode ser cúmplice. Qualquer coisa, Disque 100, né? E aí a gente faz assim contra a violência sexual.